Ok, vamos ver então uma introdução à animação no 3D Studio Max, como funciona a interface básica e como funcionam os comandos básicos para produzir uma animação no 3D Studio Max. Aqui eu já carreguei a animação da bolinha, a Bouncing Ball, né? A bolinha que fica quicando. Já tem animado o Squat and Stretch aqui, o esticar e comprimir, né? Ela é uma animação que consiste em 26 frames, eles estão colocados aqui embaixo, né? Nessa timeline aqui, ou track bar, é o nome que ela recebe, né? E essa é a animação que está aqui, então. Aqui no cantinho, nós temos os comandos básicos da animação, né? O play, para dar um play na animação. Esses dois botões do lado eu consigo passar frame a frame a minha animação, então os 26 frames, que é a mesma coisa que vir aqui na própria track bar e clicar nessa setinha do lado também, ela vai frame a frame, né? Tanto para trás quanto para frente. Aqui embaixo eu tenho indicado o frame que eu estou, por exemplo, aqui eu estou no frame 17. Então, se eu subir por aqui também, eu consigo ir para um determinado frame, ou digitar aqui, então, quero ir para o frame 5, ela vai para o frame 5 a minha animação. Esses dois modos aqui, do Previous Frame e Next Frame, podem mudar se eu deixar ativado isso daqui, ó. Ativando isso daqui, ele vai pular de keyframe em keyframe e não de frame a frame, ou seja, vai no 0, nessa minha animação, no caso, o 0, 12, 13, 14, 15 e o 25, que são os frames que são quadros-chave, né? São keyframes. Então, se eu passar aqui, ele vai pular para esses frames aqui, 0, 12, 13, 14, 15 e 26. Então, ela vai pulando de keyframe em keyframe. É a mesma coisa se eu for por aqui também. Ele vai pular de keyframe em keyframe. Então, se eu tenho isso aqui ativado, esse Key Mode Toggle, eu vou frame a frame. Esses dois outros botões aqui são para ir para o início e ir para o fim da track bar, né? Então, é para isso. E esse botãozinho aqui embaixo é o Time Configuration, né? Que vai abrir as configurações de tempo da minha animação, que também podem ser conseguidos se eu clicar com o botão direito em cima do play. Também ele vai abrir essa mesma janelinha, né? Aqui eu consigo acessar o frame rate, que é a taxa de quadros por segundo. Então, NTSC são 30 quadros por segundo, então essa minha animação não tem nenhum segundo no total, né? Ela é um pouco menor que isso. Ela tem 26 frames, quase um segundo. Se eu deixar no filme, ela já tem... cinema são 24 quadros por segundo. PAL, se não me engano, é 24 também, algo assim, não tenho certeza. Ou uma taxa de quadros por segundo customizada, né? Vamos deixar NTSC, que é o padrão de vídeo normal. 30, aliás, são 29,97 frames por segundo, mas por questões práticas a gente arredonda para 30, né? Aqui nós podemos exibir o tempo em frames, nós podemos exibir o tempo em outras medidas também, essa é uma medida internacional, não a conheço direito. Nós podemos exibir o tempo em frames e ticks, esses ticks são subdivisões do frame, se eu deixar nessa medida, por exemplo, agora a track bar não vai pular de frame a frame. Eu consigo ter um acesso, percebam como eu tenho um acesso ao movimento muito mais detalhado, com acesso aos ticks, que são subdivisões do frame. Então, eu só usaria isso no caso de uma animação super detalhada, uma animação que rodasse em câmera lenta, uma animação que eu tivesse que ter muitos detalhes, mas o olho nem consegue registrar isso aqui tudo, né? Então a gente normalmente não usa isso, a não ser que precisa de controle extremo sobre os detalhes. Percebam que entre um frame e outro
eu tenho até 160 subdivisões, né? Então é muita coisa para... deixa a animação bastante detalhada, né? Então, vamos deixar de volta. Ou, aqui também nós temos em milésimos, segundos e ticks também, que é mais uma outra configuração. Mas vamos deixar em frames, né? Que é o padrão. Aqui nessa área playback, a gente consegue controlar como vai ser exibida a nossa animação. No caso, eu tenho ele configurado para rodar em tempo real, a uma velocidade normal, né, de 1x, apenas na viewport ativa, né, e em loop. O que isso significa? Se eu der um play agora aqui, ele vai rodar só em tempo real, né, ou seja, sincronizado com o tempo, né, ela entra em loop, quando termina ele volta para o início, então ele fica rodando a mesma animação. E qual era a outra mesma configuração? Assim, somente na viewport ativa. O que acontece com essas configurações aqui? Vamos vê-las então. Se eu tirar tempo real, por exemplo, e eu der um play, ele vai rodar ela muito mais rápido. Ele vai rodar na velocidade máxima que ele consegue processar ela, né? Ou seja, ele está rodando a quantos frames por segundo ele consegue ir, tá? Então, não é uma boa ideia, né, a gente deixar assim. E aqui eu consigo a direção, se eu quero ir para frente, se eu quero rodar ela reversa ou ping-pong, que ela vai e volta, né? Mas isso só se eu desativo o real time. O real time ele vai sempre para frente. Se eu desativar aqui Active Viewport Only, quando eu der play, ele vai rodar a animação nas 4 viewports, tá? No caso aqui, como eu tenho uma animação bem simples, isso não é problema. Mas no caso de eu ter uma animação de uma cena complexa, com bastante polígonos, com personagens, com partículas, enfim, com muitas coisas, eu tenho que ter 4 vezes mais processamento para rodar nas 4 viewports, né? Então, por isso que é bom sempre deixar ativado apenas na viewport ativa, né? Ou seja, se eu tenho ativado a perspectiva e eu der um play, ele só vai rodar aqui. Se eu tiver ativado a frontal, por exemplo, e eu der um play, ele só vai rodar a animação aqui e não aqui embaixo. Então ele só vai rodar a animação na viewport que eu tiver ativa, né? Que estiver com essa barrinha ao redor aqui, que é a viewport que eu estou trabalhando, certo? E por último, então, em loop, se eu desativar isso aqui, ele vai rodar uma vez e para, né? Eu tenho que dar play a cada vez. Então, também é uma outra configuração de playback. Aqui também eu posso rodar a velocidade, né? Eu posso rodar em 1/4, né, da velocidade. Então ele vai rodar ela mais devagar, também para eu ter um pouco mais de controle, né? Perceber o que está acontecendo. Então observem, dá para ver bem melhor o movimento do comprimir e esticar, né? O princípio da animação, né? Dá para ver que ela acelera mais aqui embaixo, aqui em cima ela fica mais suspensa, né? Desacelera, acelera e desacelera, né? Então dá para acompanhar bem isso. Ou eu posso rodar na metade ou até 4 vezes mais rápido também, né? Que não é o normal, né? Por isso a gente deixa em 1x, né? Aqui embaixo então nós temos um controle sobre a própria animação, né? Tá dizendo que ela começa no 0, termina no frame 28 e... Ué, não era 26? Será que eu mexi alguma coisa? Ah não, a própria animação da bolinha tem isso, mas tá sobrando uns frames aqui no final, né? Pera aí, deixa eu botar de volta aqui, ok. Ok, tá, ele tá ficando paradinho uns frames aí no final. Tá, isso daqui já vai servir pra gente modificar uma coisa então, né? Percebam que ela tá ficando paradinha em cima um pouco, né? Já vamos ver como ajustar isso aqui então, tá? Nesse próprio controle aqui, tá? Vemos que começa no frame 0, termina no frame 28, ou seja, são 28 frames, né? Aliás, 29 a contagem de frames, esse é o frame que eu estou atualmente
posicionado, né? O frame 1, ou seja, são 29 frames, tá? Nós podemos modificar isso, ok? Como podemos fazer isso? Ou a gente posiciona os keyframes nos frames que a gente precisa, ou a gente pode dar um rescale time. Nós vamos mudar o tempo da animação. Mas como eu quero fazer isso eu não quero fazer isso, sim, eu quero diminuir a própria trackbar, a gente pode ou vir aqui e colocar o end time no 26, né? Percebam que ele já se ajusta conforme eu quero ali embaixo, né? Ou seja, agora eu tenho uma animação de 26 frames, né? Ok? Então agora eu elimino aquele tempinho que ela ficava parada lá em cima, né? Ou eu posso fazer o seguinte, segurando Ctrl e Alt e com o botão esquerdo, eu consigo puxar o início da trackbar. Ou seja, eu consigo aumentar. Lá percebam que tem os frames negativos agora. Lá, se eu der play, ele vai incorporar aqueles frames lá embaixo. Então, deixa eu pressionar Ctrl Alt e botar de volta lá para começar no 0. Ou se eu pressiono Ctrl Alt e vou com o botão direito, eu consigo puxar o fim daí. Daí eu acrescento mais frames lá no final. Também vai ter o mesmo resultado. Ela vai ficar parada aqui no final, porque eu não tenho animação suficiente para ela lá, né? Ok? Vamos dar Ctrl Alt de novo e vamos colocar de volta a animação normal, né? Então agora temos ela normal. Certo? Muito bem. Então, aqui embaixo vimos que existem esses frames aqui, né? E vimos que tem os quadros-chaves aqui. Vimos para que serve esses botões aqui, os botões de configuração, né, do tempo. Agora vamos ver como produzir uma animação. Então eu vou refazer esse exercício da bolinha que fica quicando aqui, né? E vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa bolinha, clicar com o botão direito em cima, aliás, não, acho que é aqui, o in animation, tem um botãozinho para deletar a animação, como eu quase nunca faço isso, aqui, delete selected animation, né? Então, agora a bolinha não se mexe mais. Tá, vamos utilizar ainda esses mesmos 26 frames, tá? E agora vamos ver a diferença entre esses dois modos, o Auto Key e o Set Key, né? O Auto Key, deixa eu botar na visão da frente aqui, só eu gostaria de enxergar um pouquinho o chão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse plano por um cubo, só um pouquinho. Vou colocar um cubo aqui, um box, tá? A visão top, só para nós podermos enxergar ali, só para nós podermos enxergar onde está o chão, certo? Agora nós temos uma referência aqui, tá? Eu vou botar na visão da frente, ok, agora a gente consegue enxergar aonde está posicionado o chão. Então, agora nós não temos mais animação, né, na bolinha. E eu vou fazer ela quicando, então, com o Auto Key e com o Set Key, tá? O Auto Key é o seguinte, eu vou posicionar a trackbar no primeiro frame e eu vou ligar o Auto Key. A partir de agora, qualquer movimentação que eu fizer com o objeto, ele vai interpretar que eu quero fazer um quadro-chave, tá? Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ela comece aqui, né? Então eu vou na metade disso, que é 26, aliás, nós temos 27 frames, né? 0, 26, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27. Então, a metade disso é no 13, correto? Ou 12? Não, 13, ok? É a metade, tá? Então, nesse frame da metade, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a minha esfera
né? Pegar ferramenta de mover aqui e eu vou trazer a minha esfera aqui para baixo, tá? Vou colar ela aqui no plano, deixar ela bem certinha aqui, tá? Então no frame 13 ele já colocou, percebam que ele colocou uma chavezinha vermelha e um keyframe vermelho significa posição, né? Ou seja, eu alterei a posição dessa esfera ao longo do tempo. Então ele colocou um keyframe onde ela estava e um keyframe onde que eu posicionei ela agora. Então eu já tenho uma animação, ele já interpolou esses dois movimentos automaticamente, né? Agora eu posso ir lá para o frame final e colocar ela de volta lá em cima. Porém, como eu quero copiar, eu quero que ela fique nessa mesma posição inicial aqui, eu posso só pegar esse keyframe aqui e com o Shift selecionado eu venho até aqui no final e eu copio esse keyframe lá para o final. Isso vai colocar a esfera na mesma posição inicial. Ok? Agora eu tenho uma animação já colocada. O bom desse auto keyframe aqui, auto key mode, é que ele já faz muita coisa sozinho, só que eu tenho que cuidar muito, porque se eu mexer a bolinha em qualquer posição, por exemplo, se eu vier aqui e mexer ela para o lado, ele já automaticamente coloca essa nova posição para esse novo frame. Querem ver? Ó, agora ela já fica quicando para o lado, ela já substituiu a posição que estava aqui. Deixa eu voltar, Ctrl Z. Ou enfim, qualquer movimento que eu fizer, por exemplo, se eu mudar aqui agora para cá, ó, ela já coloca uma nova posição aqui. Então ele já anima ela diferente. Ou qualquer coisinha que eu fizer, por exemplo, rotacionar a bolinha aqui, ó, ele já coloca um keyframe, esse verdinho é de rotação, né? Então percebam que cada coisa que eu fizer, enquanto o Auto Key estiver ligado, ele vai automaticamente interpretar como eu criando um quadro-chave onde está a trackbar. Certo? Deixa eu dar um Ctrl Z, voltar. Vou tirar esse aqui. Ok. Nós temos a bolinha subindo e descendo. Certo? Agora, eu vou tirar o Auto Key e eu vou ligar o Set Key. Com o Set Key, sou eu que controlo aonde eu quero que a bolinha esteja posicionada. Por exemplo, se eu vier aqui no meio, aqui nesse quadro-chave aqui, e eu mudar ela de posição, e eu voltar para a animação, percebam que ele não vai alterar. Ele não coloca um quadro-chave novo, a não ser que eu diga para ele, que eu clique nessa chavezinha aqui, que vai criar então um quadro-chave novo, vai criar um keyframe novo, na posição que eu quiser. Então sou eu que crio os quadros-chaves, os keyframes, onde eu quero eles criados, certo? Então para refazer essa mesma animação aqui, eu vou deletar mais uma vez a animação, Animation, Delete Selected Animation, pronto, já não tem mais nada animado. Agora sou eu que coloco os keys, né? Então, se eu clicar aqui, eu produzi um keyframe aqui. Só que notem que agora eu tenho vermelho e azul, né? Azul é de escala, de tamanho, tá? Ele está colocando vários keyframes aqui. Mas eu não quero que ele coloque só isso, eu quero que ele coloque um de posição, porque a única coisa que eu quero alterar nessa bolinha agora é a posição. Então eu dei Ctrl Z, voltei, e eu posso acessar os filtros aqui, né? Então aqui eu tenho Set Key Filters, né? Notem que eu tenho marcado aqui posição e escala, por isso que ele criou os dois aqui. O que tiver marcado aqui, ou todos, ou posição, rotação, escala, inverse kinematics, nós vamos ver mais para frente, parâmetros, atributos, modificadores, materiais e outros, né? Então, o que tiver marcado aqui, ele vai criar quando eu apertar o botão de Set Key. No caso, agora eu só quero que ele crie de posição, tá? Então eu só vou deixar marcadinho posição aqui. Então eu dou um Set Key aqui, pronto, criou um keyframe vermelhinho. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá no final
que eu sei que no final eu quero que ele esteja nessa mesma posição aqui, e eu vou dar um set key aqui também, então eu marquei essa posição aqui para o início e para o fim, né? E aqui no meio, então, no frame 13, eu vou trazer ela aqui para baixo como eu fiz antes, né? Colar ela aqui no chão e vou pressionar set key de novo. Então eu criei a mesma animação que eu tinha antes agora, que ele vai interpolar, né? Ele faz a interpolação entre os quadros chaves. Só que percebam que aqui eu só usei um princípio da animação, que é criar os quadros chaves, e o software foi lá e interpolou para mim essas posições. Só que eu preciso de um outro princípio da animação aqui, que é aceleração e desaceleração. Ou seja, essa bolinha está subindo e descendo de forma não realista, né? Ela não está, por exemplo, sofrendo ação da gravidade. Ela deveria de, aqui em cima, desacelerar, e quando ela está mais próxima ao chão, ela acelera, né? Como é que a gente pode mudar isso? Através do Curve Editor, né? Vamos clicar com o botão direito aqui, eu posso acessar ele por aqui, Curve Editor, ou aqui em cima no Graph Editors, Track View, Curve Editor, né? Então vamos abrir ele aqui. Agora eu consigo acessar tudo que está sendo modificado no meu objeto, né? Então eu tenho a esfera aqui, a posição dela, a posição x, y e z. A posição x, percebam que é constante, né? Ou seja, a y também é constante, ou seja, ela não vai para frente e para trás e nem vai para os lados, por isso que x e y é constante. Agora a posição z, que é para cima e para baixo, ela varia ao longo do tempo, né? Então ela varia de forma dessa maneira aqui, né? Por isso que quando eu dou play na minha animação, ela varia a posição do 14, que é a posição inicial dela aqui, até a posição final aqui embaixo, né? Aliás, onde ela está aqui embaixo, depois ela sobe. Se eu alterar, esses são os keyframes, né? Ó, selecionado aqui, esse aqui corresponde a esse, e esse último corresponde a esse último keyframe aqui. Então eu posso mudar a maneira como eles interagem. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu controlo como é a tangente desse keyframe. Então aqui eu consigo controlar, por exemplo, se eu quiser que ela seja linear aqui também, e linear aqui também, agora ele vai se deslocar entre essas posições de forma linear. Observem, a bolinha vai subir e descer como se estivesse, ó, sempre com a mesma velocidade, né? Só que o que eu preciso? Eu preciso que seja mais rápido aqui, né? Que aqui é o ponto de baixo dela, eu preciso que ela desacelere aqui ela acelere um pouquinho e aqui ela faça a mesma coisa. Eu preciso que ela faça esse movimento aqui, as tangentes dela. Então eu posso acessar aqui, colocar as tangentes para slow aqui em cima, né? Ou seja, quando ela está nos picos, eu preciso que seja devagar, né? E quando ela está aqui embaixo, eu preciso que seja rápido. Então é fast aqui embaixo e slow lá em cima. Então se eu der o play agora, né? Então ela já está incorporando esses movimentos aí. Ok? Então agora eu tenho a transformação da posição dela ao longo do tempo, nos quadros-chaves em que ela está no topo, é devagar, e aqui embaixo é rápido, né? Então a gente consegue simular o movimento mais realista da bolinha. Ok? Cancelamos então, aliás, damos um pause aqui, e vamos então agora adicionar também o comprimir e esticar nessa bolinha, certo? Então vou minimizar o Curve Editor aqui, vou lá para o início, né? E vou mudar aqui agora os meus filtros, né? Agora eu quero colocar um filtro de escala, tá? Posso até deixar a posição junto porque não vai influenciar no caso, porque nós não vamos mais mexer
na posição inicial e na posição final. Talvez nós vamos ajustar um pouquinho aqui no meio só, tá? Então eu vou deixar agora escala junto, tá? Vou fechar aqui. E vou criar um keyframe aqui no início, então percebam que ele colocou um azulzinho aqui. E no final também eu quero essa mesma forma, ela precisa estar redonda aqui em cima, né? Então, ok, tenho a forma inicial dela salva aqui. Então, a ideia do achatar é quando ela está descendo, ela comprime no eixo X, né? Ela achata nos lados. Quando ela bate no chão, ela comprime no eixo Y, né? Ela achata verticalmente aqui. E quando ela volta, ela achata de volta, né? Até chegar aqui em cima e estar redonda. Então, o que acontece é mais ou menos assim. Como ela vai começar redonda aqui, eu vou até um frame antes aqui da bolinha e vou fazer o seguinte. Eu vou usar o Select and Squash. Por quê? Por que o Select and Squash e não os outros modos aqui? Porque eu preciso preservar o volume da bolinha enquanto ela desce, enquanto ela sobe. Ela comprime, mas ela permanece com o mesmo volume, ou seja, é isso aqui que acontece nela, né? Ela dá uma achatada, só que o volume permanece o mesmo, tá? Então aqui eu vou criar um keyframe. Na verdade ele está criando um keyframe de posição aqui, deixa eu dar Ctrl Z, fazer de novo isso, tá? E eu vou acessar o filtro aqui, só vou criar um keyframe de escala, para não poluir demais a minha timeline, criando quadros-chave que eu não vou precisar deles, tá? Então eu vou dar um set key aqui, né, de escala, ok, tá, criou. E na volta, né, ó, percebam que ele já interpolou aqui no início. Na volta ele vai bater no chão e vai voltar, e eu quero que ele fique com esse mesmo tamanho aqui quando ele voltar também. Então essa keyframe aqui eu vou copiar para cá. Segurando Shift, eu vou copiar aqui na saída, porque aqui no meio eu preciso que ela achate, né? Então, quando chega aqui no meio, eu quero que ela achate, eu vou puxar ela no outro sentido aqui, né? E vou criar um aqui também, tá? Só que percebam assim, ó, daí ela bate e volta, né? E sobe lá em cima e achata também, né? Então, aqui eu consigo fazer esse princípio funcionar, tá? Porém, tem um pequeno problema, né? Agora, quando ela bate, ela não encosta no chão. Então, eu preciso alterar essa chave de posição aqui também, tá? Então, agora eu vou ligar o filtro de posição também, tá? E eu vou pegar a ferramenta de mover, eu vou mover ela até que ela encoste certinho aqui, e eu vou criar um outro por cima, né? Ou seja, eu redefini aquela posição que ela estava aqui. Então, agora o que vai acontecer? Ela vai vir até aqui, vai bater no chão e voltar certinho, né? Se eu dou um play agora, né? Percebam que... Só que eu tenho um pequeno probleminha agora. Ela achata muito cedo, né? Ela precisaria começar a achatar um pouco mais quando ela está mais perto do chão do que quando ela está aqui em cima, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui a animação e vamos acessar as curvas, né? Acessar o Curve Editor. Agora aqui nós temos acesso à escala, né? Que é o que estava acontecendo, que é o que está acontecendo. Como ela escala nas 3 direções, né? Eu preciso mudar. Eu preciso que essa curva aqui venha mais reto aqui e comece a mudar quando chega aqui, né? Para ela mudar quando está mais para baixo. Aí nós precisamos mexer nas tangentes agora. Eu vou selecionar os 3 pontos aqui e ele abre para mim as tangentes aqui. Então, se eu segurar Ctrl, eu consigo puxar. Ó, eu estou puxando um eixo por vez. Puxando o eixo X. Agora aqui ele vem no eixo Y. E por último vem o eixo Z. Tá? Percebam que agora eu tenho umas curvas um pouco diferentes aqui. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui também. Puxar para cá. Puxar para cá. Sempre segurando o Ctrl, né? Daí ele vem reto, ele não me libera o movimento para cima. Ok? Agora sim.
Se eu der um play agora, percebam que ele começa a achatar a bolinha mais perto do final. E volta também, né? Então assim a gente conclui o exercício da bolinha quicando, né? E o desafio agora, o próximo desafio, é fazermos ela quicando para os lados também, né? Que daí eu tenho aqui feito o bouncing ball 01. Eu criei um plano aqui também, um box, da mesma forma que eu fiz lá. E eu tenho uma animação da bolinha que vai para frente, quicando até parar. Vamos ver essa animação em câmera lenta, para vocês poderem acompanhar. Percebam como ela se comporta. Opa, botei câmera lenta, não, botei 4 vezes mais rápido. Ok. Percebam que ela achata, né? Observem. Achata. Aqui também. Também. Esse é o movimento que ela faz. Vamos acompanhar isso. Vamos acompanhar isso com os ticks também, para nós podermos observar. Percebam que ela achata e gira, né? Ela gira na direção. Aqui eu acho que eu cometi um errinho porque ela... Ah não, é que está controlando pelos ticks também, daí é um pouco diferente. Nós formos nos frames, só com frames isso aqui não vai acontecer, né? Ó, vem aqui no último frame, antes de tocar no chão, ela está achatando. No próximo frame ela já toca no chão, então essa visualização não é mas percebam que também ela gira, né? Gira, sobe, gira para lá, achata, vem para cá, para cá, para cá, para cá, né? Até ela parar ali no fundo. Eu vou mostrar para vocês como estão as curvas. Percebam que eu tenho vários keyframes aqui também, tenho mais keyframes ainda. Eu vou mostrar para vocês como estão as curvas desse movimento, tá? Tá, aqui eu tenho tudo ligado junto, por isso está meio bagunçado. Mas, por exemplo, observem a posição X, né? É mais ou menos constante, só que no fim que dá uma desacelerada, né? Que é a parte que ela para no chão, tá? A posição Y, ela não vai para frente e para trás, então ela fica constante. E a posição Z representa mais ou menos os pulos que ela está dando, né? Que é a posição do pulo dela, né? Então, aqui no Z, ela no eixo Z, mais ou menos representa o movimento que ela faz, né? Rotação também está animada. Essas aqui eu não cheguei a mexer, eu só animei direto na trackbar e nem mexi nas curvas, né? Então aqui ela gira um pouquinho, quando ela pula, ela fica reta, né? Esse é o movimento que ela faz. No Z e no X ela permanece, só movimenta no Y, né? E a escala também. Eu criei o squash and stretch, ou comprimir e esticar, e ajustei as tangentes de todos os movimentos que nem eu tinha feito lá no exercício anterior. Então é uma questão de achar o tempo e a distância certinha, né? Parece um exercício fácil, mas não é, né? Demora um pouquinho para achar os valores certinhos, tá? A gente pode fazer muito mais coisas aqui nesse... Por exemplo, eu posso pegar os três, o X e o Z, que são os dois valores que se alteram, né? Posso botar o Y ali também, no caso. Então ele mostra os keyframes aqui, né? De todo o movimento. Por exemplo, se eu acho que eu tenho mais informações sobre os pontos aqui, tá? Por exemplo, esse frame aqui, esse keyframe aqui está no frame 21 e esse é o valor do Y. Se eu quiser alterar por aqui, eu também posso, tá? Por exemplo, eu acho que eu estou com esses valores, por exemplo, eu tenho aqui marcado, o primeiro pulo dela se dá no frame 12,
né? O segundo, quando ela quica de novo no chão, é o frame 30. Ou seja, eu tenho 18 frames entre um toque no chão e outro. Então, ou seja, o ponto alto dela tem que ser na metade disso. 9 frames a mais. Então, do 12 mais 9 é 21. Isso significa que ela está no ar no frame 21. Né? Então, aqui também eu sigo sempre essa mesma lógica. Aqui eu tenho no frame 30, o segundo kick dela já é no frame 42. Eu já tenho 12 frames entre esses dois toques aqui. Então, o meio dela é no frame 36. Isso tudo é cronometrado e sincronizado para termos um movimento realista, certo? Aqui também eu tenho os valores da altura. O primeiro pico dela está em 16. Depois, o segundo pico ela atinge uma altura de 12. O terceiro, uma altura de 8. Depois, 5. E por último, 3. Né? E depois ela atinge o menor altura, que é 1,650, que está o mesmo valor nos três aqui, que é o valor para a bolinha ficar certinha no chão, né? Se eu for aqui no keyframe, deixa eu ligar aqui. Esse é o valor que ela precisa para encostar no chão, 1,650. Percebam que a bolinha, pessoal, é um cubo, né? Eu fiz um cubo e apliquei o Turbo Smooth nela, tá? Com 3 iterações. Daí ela fica, lembram das nossas aulas, né? Turbo Smooth. Daí ela fica redonda, né? Se eu tirar as iterações, volta a ser o cubo, tá? Isso eu só fiz para deformar melhor, para evitar aqueles triângulos lá para evitar triângulos na minha geometria, né? Essa bolinha toda formada com quads, lembram disso? Ok? Então, o exercício de vocês agora é conseguir simular esse movimento aqui da bolinha. Aplicando as rotações, temporizando certinho, né? Afinal, a animação nada mais é do que tempo e espaçamento, né? E aplicando, lembrando também de aplicar as rotações, né? Percebam que ela gira para cá. Deixa eu mostrar para vocês uma ferramenta muito útil antes de vocês, que vai auxiliar vocês a fazerem o exercício da forma correta. Eu posso ativar aqui na guia Motion, eu posso ativar auxílio aqui, que são as trajetórias. Tá? Agora eu enxergo a trajetória da bolinha, toda ela. Esses frames aqui maiores, esses quadradinhos maiores, são os keyframes, os quadros-chaves, né? Esses menorzinhos aqui são os frames normais, né? Os in-betweens. E assim eu consigo ajustar a trajetória da bola. Eu posso até mexer na própria trajetória aqui. Por exemplo, se eu acessar aqui Sub-Objects, eu consigo, por exemplo, pegar um keyframe aqui do alto e eu consigo modificar ele se eu quiser. Né? Então eu consigo que ela faça uma outra trajetória. Ó. Opa, por que ele não salvou? Deixa eu ver uma coisa, será que é porque eu estou no set key? Sim, porque eu estou no set key. Acho que eu tenho que ligar o alto, deixa eu ver. Tá. Daí ele anima. Ó. Mas percebam que eu já começo interferindo no movimento da bolinha, né? Ó. Mas enfim, eu consigo enxergar a trajetória que ela está fazendo sem precisar dar play na minha animação. Então é uma ferramenta bastante útil da trajetória, né? Aqui também eu posso adicionar um keyframe se eu quiser, por exemplo, adicionar um keyframe aqui, em uma determinada
parte aqui em um frame, ó, ele já cria esse frame aqui embaixo. Aí eu saio daqui e eu consigo mexer esse novo keyframe. Então, assim, eu consigo enxergar a trajetória do movimento. Tá? Isso me auxilia bastante na hora de animar. Certo? Então, por enquanto, é isso. Vamos ver se vocês conseguem fazer, né? Observem bem as posições que eu tenho aqui. Cuidem na hora de mexer para deixar sincronizado os frames aqui. É um exercício bem interessante de animação e espero que vocês consigam fazer. Então, esse vídeo termina por aqui. Ok?